Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem é a pessoa mais importante da empresa? Vou falar com você agora nesse vídeo. Fica comigo e presta atenção. Eu sou o John Nascimento, eu sou professor na área de marketing e vendas, marketing digital também. Sou empresário, já tive diversos negócios nessa área. E de todas as campanhas, os trabalhos que eu fiz de marketing, eu pude aprender algumas coisas que eu vou passar para você aqui nesse vídeo. Uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: quem será a pessoa mais importante da empresa? Será que é o dono? Pode ser, hein? Será que a pessoa mais importante da empresa, será que é o diretor? Talvez. Será que são os vendedores? Vendedor é bom, cara. Vendedor é necessário. Se não tiver vendedor, não tem empresa. É verdade. Mas a pessoa mais importante de uma empresa são ou é o cliente. O cliente é a pessoa mais importante da empresa, porque se não tiver o cliente, não tem vendedor, não tem diretor, não tem nem o dono, não tem nem a empresa. Essa é, sem dúvidas de todas, a pessoa mais importante da empresa. E o que faz essa pessoa chegar até a empresa? O que faz o cliente chegar até a empresa? Algo chamado marketing. Preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. O marketing é basicamente, se você for pegar ali a tradução da palavra, significa as transações de mercado que existem, né? Ou seja, comprar e vender. Resumindo aqui a história, é comprar e vender. E por que o marketing é tão importante na empresa? Porque sem o marketing não tem cliente. E sem cliente não tem empresa. Então você começa a entender a importância desse assunto que é o marketing. Hoje nós temos diversas modalidades de marketing. Por exemplo, hoje existe o famoso marketing digital, né? Você utilizar o YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, são ferramentas que você utiliza o meio digital, através do meio digital, para poder fazer marketing. Na verdade, essas ferramentas, elas são pontos do meio digital. Existem várias formas. Se você, por exemplo, tem um e-commerce, você trabalha no meio digital também, né? E tantas outras coisas, Google Ads e muitas outras opções que surgiram é, de alguns anos para cá, né? Alguns mais de 10 anos já. Então, várias formas de marketing. Existe o marketing digital, como eu já falei, por exemplo, existe o marketing de serviços, que é um marketing mais focado na pessoa. Normalmente, o segredo do marketing de serviço é você ter o que eu chamo sempre de um garoto propaganda, alguém que aparece ali e vai representar aquela marca. Então, esse garoto propaganda, ele vai ser alguém que vai comunicar até os clientes, até os possíveis clientes, aquilo que a marca quer fazer, quer transmitir para as pessoas. Esse é o marketing de serviço. Envolve muitas coisas, envolve você prestar atenção também, além da divulgação, envolve você prestar atenção no atendimento ao cliente, você vai prestar atenção também no preço, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Você tem que prestar atenção em diversas coisas. Por exemplo, se você imagine uma manicure, o que é um marketing de serviço? Uma manicure que até atende bem, mas que não faz um serviço tão bom, ou que não tem uma higiene tão boa, ou algo do tipo. De repente ela não utiliza aparelhos, os aparelhos mais modernos que tem, os melhores aparelhos, tudo isso, ou questão da higiene, como eu falei, né? Tudo isso contribui para o marketing dela também. Um conceito interessante, se você quer entender o que é o marketing de verdade, é você saber o seguinte: o marketing não é só a propaganda, na verdade até são duas coisas distintas. A propaganda faz parte do marketing, isso já é para um curso, né? Para explicar isso, o beabá mesmo do marketing. A propaganda é menor do que o marketing. Menor que eu digo ela está abaixo do marketing. Porque a propaganda é uma ação que você vai fazer. Então o marketing ele influencia em tudo. Tem um grande pensador, não posso errar o nome dele aqui agora, mas eu não me recordo agora se foi o fundador do Walmart, mas ele diz o seguinte: todos são responsáveis pelo marketing e pelas vendas. Não é só o vendedor, nem a pessoa do departamento de marketing, o publicitário, quem faz a propaganda que é responsável pelo marketing, não. Se você faz uma campanha, faz lá uma propaganda, coloca lá, imagine que você investiu milhões de reais para aparecer no Big Brother Brasil na Rede Globo. E aí você tem um serviço e as pessoas começam a te contratar para aquele serviço, né? Eu estou falando do marketing de serviço. Começam a te contratar, você é um consultor, por exemplo. E aí você adquire aquela demanda, 100 pessoas te contrataram. E você sabia que você só poderia atender 50, você não se preparou para atender as 100 pessoas. Você está entrando no marketing negativo, porque as pessoas vão espalhar que você prometeu uma coisa e não entregou. As pessoas vão falar isso sobre você. Então, o marketing ele não é simplesmente você fazer uma propaganda e atrair o cliente.
todos os contatos que você tem com o cliente é marketing. Por exemplo, você é um advogado, imagina que você fosse um advogado, você vai lá, faz um anúncio, faz uma propaganda, advogado não pode fazer qualquer tipo de propaganda, na verdade nenhum tipo de propaganda, ele pode fazer marketing, olha a diferença do marketing para a propaganda. Mas isso é um detalhe, porque existe uma norma que o advogado precisa cumprir. Mas aí o advogado vai e faz lá uma divulgação e atrai lá 100 pessoas interessadas em fazer determinado processo com ele, em saber sobre aquele processo. E aí, quando a pessoa pega o telefone para ligar, para falar com a secretária dele, a secretária está de mau humor, atende as pessoas muito mal e simplesmente as pessoas começam a desistir porque não deu certo. Aí ele vai falar assim, a propaganda não deu certo, né? O marketing não deu certo. Realmente, o marketing não deu certo, mas o que deu errado não foi a propaganda deu certo, né? A ação de vendas, seja lá o que ele tenha feito. O que deu errado foi o marketing na função da secretária. Quando a secretária dele, que teoricamente ele achava que não era do marketing, foi fazer o contato com o cliente, por não saber que ela também faz parte do marketing da empresa, ela simplesmente jogou por água abaixo, como a gente costuma dizer, né? Jogou por água abaixo aquela situação e perdeu aqueles possíveis clientes. Então imagine que a pessoa desembolsou lá uma grande quantia de dinheiro. E aí, simplesmente por conta disso, por conta da secretária dele, que estava de mau humor, atendeu mal, a coisa não aconteceu. Tá? Existem outros tipos de marketing também, por exemplo, marketing de produtos. O que é o marketing de produtos? Ele tem algumas variáveis diferentes do de serviço. Então você vai trabalhar, por exemplo, a questão da embalagem, você vai trabalhar com a criação de marca, são coisas diferentes, que são pontos diferentes que você toca para esse tipo de marketing específico. Na verdade, o marketing é um só. Só que dentro do marketing existem ramificações, existem partes, né, como se fosse uma árvore que tem vários galhos, e aí um desses galhos é o marketing voltado para produtos. Então você vai trabalhar, você vai ver que, por exemplo, empresas como Nike, a P&G, que tem os Presto Barbas, por exemplo, né? Você vê que elas investem numa boa embalagem, investe ali, por exemplo, uma ação de marketing, que é a questão do ponto de vendas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Sobre o ponto de vendas. Tem que ter um ponto bem distribuído. Se você tem um produto, você vai colocar ele, por exemplo, no mercado, você tem que competir ali estrategicamente com diversas estratégias que existem para poder o teu produto estar bem colocado, para as pessoas terem mais facilidade de acessar. Você vê que tem produtos que você chega no mercado, o produto está no alto da prateleira, o outro está embaixo. Tudo isso, nada é por acaso. Tudo isso é combinado, pensado e estudado. E existe, inclusive, hoje, o neuromarketing, que é a ciência que estuda como que o cérebro, como que você pode usar o cérebro humano para responder ao marketing. Né? Como que você faz marketing voltado para estimular a pessoa diretamente. Então, existem diversos tipos de marketing, tá? Eu anotei alguns aqui para falar, mas basicamente seria isso. Dentro do marketing é importante que você entenda uma coisa, preste atenção nisso aqui. Philip Kotler, que é conhecido como o guru do marketing, é o cara mais conhecido do marketing que existe, tá? Apesar de que hoje em dia tem muitos gurus, né, da internet, do marketing digital e tudo isso, mas antes disso existia um cara chamado Philip Kotler, que escreveu diversos livros, que escreveu muitas coisas. Eu tenho até alguns livros dele aqui, já li bastante livros dele. E ele escreveu inclusive a Bíblia do Marketing, que é um livro de 700 páginas assim, ó, que quando você vai fazer, por exemplo, faculdade de marketing mesmo, esse livro é utilizado como referência e até como matéria, aquilo que ele escreveu ali, para todos os conteúdos que são ministrados na faculdade. Então o cara é muito bom, né? Falei tudo isso para você entender que o cara é muito bom. Ele começou a aplicar os 4 P's do marketing, que é produto, já falei um pouco aqui, lembra? Lá na marketing para produto. Preço, que também é muito importante, tá? A tua política de preço, a negociação que o cliente pode fazer, se ele pode parcelar, se ele vai pagar à vista, se ele tem desconto, tudo isso. A praça, que é o que? Praça que a gente fala, não é a praça de casa não, né? A praça ali perto da sua casa não. A praça é o ponto de venda.
tá? É o local ao qual você vai distribuir os seus produtos, ao qual o teu produto vai estar disponível para compra. Hoje em dia, a maioria das empresas tem pontos de venda físico e online também, né? A pessoa tem várias formas de comprar o mesmo produto. Pode comprar na loja, pode pedir por aplicativo, no delivery, pode, por exemplo, pedir por WhatsApp, pode comprar no e-commerce e por aí vai. Isso é o ponto de vendas, que ele chamava de praça, tá? E por último aí, e não menos importante, a promoção. Promoção aqui não é o desconto, a promoção é de promover, tá? De divulgar. Então, nessa aba promoção, se você divide em 4 colunas, nessa aba promoção entra ali a parte da, por exemplo, a propaganda é uma parte da promoção, tá? Você pensa nessas quatro fases, 4 pontos, e um dos pontos é a promoção. E existem várias estratégias de promoção, como por exemplo, fazer o anúncio no jornal, fazer o anúncio na internet, anunciar na TV, fazer propaganda, né? Isso são termos assim bem, né, bem técnicos, mas que é interessante você entender para não ficar limitado a uma coisa, porque quem não entende marketing acha que o marketing é só propaganda. Ah, é só eu colocar uma foto, só eu fazer um vídeo. Não é isso. O marketing em si, ele é muito mais abrangente do que as pessoas sabem. Então, quando você vê uma propaganda que está sendo feita ali na televisão, saiba que foi feito antes disso um estudo. E esse estudo precisa abranger essas diversas coisas que eu falei. Lembra que eu falei? Não adianta você fazer a propaganda, mas cheguei aqui no produto, na hora de comprar o produto acabou. Né? Ou então a propaganda em rede nacional e ali simplesmente não deu para fazer, não tem na minha cidade uma loja que venda isso. Então, esses 4 P's. Depois, o próprio Philip Kotler adicionou um P, que é de pessoas, que é um P importantíssimo para você conseguir fazer negócios também, tá bom? Então, entendido isso, é importantíssimo. Nos dias atuais, começaram a existir algumas coisas que foram acrescentadas. Então, por exemplo, no marketing digital, começou a surgir um outro tipo de marketing, chamado marketing de conteúdo, onde você estuda quem é o cliente que você quer alcançar, você começa a criar conteúdo para atrair esse cliente, engajar esse cliente com o conteúdo. Engajar é o que? É fazer esse cliente, fazer esse cliente gostar daquilo que você está oferecendo, daquilo que você está falando. E depois você faz a conversão, que é a compra, que é oferecer para ele. Um bom marketing é como se fosse, usando uma metáfora aqui do futebol, é como se você estivesse num jogo de futebol e deixasse você na cara do gol, ou seja, para o vendedor fazer o gol. Então, quando o marketing é bem feito, ele deixa o vendedor na cara do gol só para marcar o gol. Então, essa é a importância, e eu falei aqui de alguns tipos de marketing. É claro que existem variadas formas de fazer marketing hoje, existem muitas formas de fazer, e tudo isso é claro que você pode aprender na minha aula que eu vou ministrar em breve aí para você, e vou estar mostrando para você o passo a passo de cada área do marketing, cada tipo de marketing, como você utiliza cada uma dela, principalmente hoje que as pessoas têm muito interesse em saber que é o marketing digital, né? Eu tive empresa, tenho uma empresa ainda que trabalha dentro dessa área, fazendo os lançamentos, fazendo a parte de funil de vendas, que hoje em dia é muito conhecido, talvez você não entenda ainda hoje, mas você vai aprender também na aula que eu vou ministrar para você sobre como funciona isso. Tudo isso é a linguagem de hoje, o mundo digital que nós vivemos. Hoje já estamos falando de inteligência artificial. Você manda uma mensagem lá e um robô te responde. Né? Isso já existe em diversas empresas. Um robô te responde, existem disparos de mensagem para os clientes hoje. Tudo isso é o novo marketing, é o marketing que está digitalizado. E hoje tudo isso facilita a nossa vida, e você quer entender um pouco mais, você quer abrir uma empresa, você quer fazer o seu marketing pessoal. Não deu tempo de eu falar, mas existe também o seu marketing pessoal, a sua marca pessoal. O seu nome é uma marca, se você não sabia disso. Então, é importantíssimo que você saiba e domine tudo isso, tá bom? Meu tempo está acabando aqui, então, para saber mais sobre isso, assista a aula que eu vou estar ministrando em breve aí. Eu aguardo você na nossa aula. Um grande abraço e até a próxima.